Olá, meus amigos e minhas amigas, né? Mas aqui são meus amigos e minhas amigas mesmo. Não é aquela coisa lá de olá, meus amigos e minhas amigas para garfar o seu dia. Não. Eu considero vocês todos como meus amigos, não é? E também como meus irmãos na espiritualidade. Porque todos nós somos criação do Eterno. Todos nós somos criação da espiritualidade. Independente da etnia, independente da religião, independente da fé, independente do país, cultura e tradição. Todos nós somos irmãos, não é? Abraçados pela Mãe Terra. Ó, que bonito isso. Estou falando poeticamente, tá? Não vai levar literalmente, não. E aquecidos pelo Pai Sol. Misericórdia, o bem agora virou místico. Não é nada disso. É só uma linguagem poética para você entender. Bom, deixa eu convidar aqui algumas pessoas, tá bom? Vamos ver se eu consigo chamar aqui o meu querido amigo, o Roberto. Ou ele está dormindo essa hora, porque ele vai trabalhar, não é? Vamos ver aqui. O Fábio, essa hora, deve estar com compromisso lá em Portugal. O Jean também deve estar numa faculdade ainda, dando palestra. O Joel Rosa, eu não sei, deve estar trabalhando, porque é um trabalhador, não é? Bom, tem algumas pessoas aqui. Vamos lá. Opa, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Minha filha Stephanie. Bom, aqui tá bom de convite, não é? Bom, então, nós vamos, nesta hora, neste momento aqui e agora, abordarmos mais uma vez este tema, não é? Este tema que é muito importante, ele é um tanto relevante na atualidade da chamada Igreja Cristã e suas ramificações. Estou me referindo ao catolicismo romano e os católicos carismáticos e as ramificações, os dissidentes do catolicismo romano. Os protestantes, que também se dividiram bastante, não é? A Igreja Batista tradicional, depois veio a Igreja Batista Pentecostal, Batista da Floresta, e hoje tem tantas batistas, não é? Que aderiram ao movimento pentecostal, que aderiram ao pentecostalismo, ao falar em línguas, e toda essa questão dos dons espirituais. A minha querida aí aparecendo aí, seja bem-vinda. Também a presbiteriana, que se dividiu, a metodista wesleyana, que se dividiu, a Vanilda. Seja bem-vinda, Vanilda. Obrigado, viu? Grato. Se você puder partilhar, eu agradeço. Bom, e os evangélicos que vieram, não é? Boa tarde. Obrigado. A senhora também é muito amada no meu coração. Sempre me entende e compreende. E também os evangélicos por parte da Assembleia de Deus, aí vai começar 1910, Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo, Manuel de Mello, Assembleia de Deus com os irmãos Gunnar Ving, não é? Que vieram de outro país, né? Dos Estados Unidos, enfim, ou da Polônia, ou, enfim, Noruega. Bom, e depois vamos ter aí a Assembleia de Deus, né? Esses missionários Gunnar Ving que fundaram a Assembleia de Deus do Brasil. O próprio Gunnar Ving não aceitou o movimento pentecostal quando ele viajou e foi para um lugar onde estava tendo esse movimento e tal. Ele disse que aquilo era pura feitiçaria. Muito bem. Depois, aí foi surgindo, né? Foi fundada a Assembleia de Deus Ministério do Belém, depois a Madureira, não é?
E outras Assembleias de Deus da vida por aí que tem uma porrada, desculpa o termo, mas um monte, né? Prolifera todos os dias, né? Parece videira quando dá caixa de uva. Cada canto, cada esquina, cada quebrada tem uma Assembleia de Deus, tem uma portinha lá. E depois veio o Brasil para Cristo, Manuel de Mello, Deus em Amor, enfim, Congregação Cristã do Brasil, né, pelo missionário irmão Francis Cole, né, que a sua mentalidade não tinha nada a ver com a mentalidade que é hoje, mas isso deixa para uma outra ocasião a gente tratarmos aqui. E aí foi surgindo várias igrejas aí evangélicas. Muito bem. Então, hoje eu não vou me ater à questão do falar em línguas, xenoglosia ou glossolalia. Hoje eu vou me ater mais à questão desse fenômeno, esse movimento que a igreja, né, os crentes, a população, os leigos, os membros, creem ser o poder de Deus visível no homem. Cair no chão, rolar, se estabacar, se debater, como que parece que está tendo um surto ou um ataque epilético, coisa assim. Ou então correr, pular, saltar, enfim, ficar extremamente eufórico. Eu quero convidar você a estar comigo à luz das Escrituras. Você acredita que a Bíblia realmente ela é a palavra de Deus? Você acredita que essa Bíblia que você tem hoje em suas mãos é a palavra de Deus? Pois bem, se assim você o crê, se assim você acredita, então você tem que dar ouvidos a o que está escrito. Você tem que ler e também tem que entender. Não é simplesmente ler e achar que aquilo é o que você acha ou o que o pastor acha, tá bom? Porque se eu pegar uma receita, uma bula de uma receita, ou uma receita que o médico prescreve para você ler, obviamente, se você for alfabetizado, você irá ler. Mas pergunta, você vai entender a grafia do médico? Primeiro ponto. Segundo ponto, você vai entender a fórmula química que está na sua bula? Não, você não vai entender, porque você não é farmacêutico, então você não vai entender, não é? Enfim, as escrituras é a mesma coisa. Não basta ler, tem que estudar. Já percebi, já participei da Assembleia de Deus, conheço bem. E por último, a Universal, que ao meu ver é pior, a Universal, dentre todas aí, é a pior que existe, viu, Vanilda? Mas a Mundial não fica atrás e a Renascer também não. Todas elas fazem parte do mesmo sistema, cada um com um estilo, não é? Então, as escrituras hebraicas, aramaico, como o livro de Daniel, não é? E depois o Novo Testamento foi a Vulgata Latina, transcreveu do grego para o latim, e os 70, a Septuaginta, transcreveu do hebraico para o grego. Você tem que estudar para você entender isso. Texto, contexto, todas essas coisas, tá bom? Então, olha só, como na outra transmissão que eu fiz, lá do meu serviço, eu testemunhei, né, o relato, apenas eu falei de uma moça que ela sofre de esquizofrenia, não é? E isso é fato, isso é fato real, não é invenção, não é mentira, não é nada pago. A pessoa um dia pode vir aqui participar, assim quando ele estiver mais estruturado, né? Ele é um amigo e um irmão, ele mora bem próximo lá do meu trabalho, tá bom? E ele ficou impressionado e compartilhou a gravação que eu fiz sobre os transtornos mentais, não é? Sobre a esquizofrenia e o que a igreja fez com a irmã dele. Antes da irmã dele se batizar e entrar para a igreja evangélica lá, pentecostal, a irmã dele estava bem, estava normal, assim, estava controlada pelas medicações dos remédios da esquizofrenia. Ela ia trabalhar, voltava, dava risada, ela socializava, ela interava socialmente com todo mundo. A sua integração estava ótima socialmente. Foi só ela entrar para uma igreja pentecostal, cujo nome eles preferem não falar, mas quando ela voltou do batismo, voltou do culto alguns dias depois,
ela disse que não ia mais tomar o remédio, ela não ia mais tomar o remédio, porque Jesus cura, ela estava curada, e ela parou de se alimentar, ela parou de, enfim, tomar o seu café da manhã, que é necessário, todos nós, ela parou de se alimentar, e disse que agora estava numa fase de jejum, ela estava numa fase de jejum intenso, né? Estava no deserto, no Egito. Imagina, né, uma pessoa, a mente da pessoa esquizofrênica, se a gente que é normal, quando mergulha num mundo de fanatismo, deixa ser manipulado por eles, você imagina uma pessoa que tem essa fraqueza, que tem essa comorbidade, receber essas informações e aceitar o desafio. Para de tomar remédio, que a irmã está curada, porque o Senhor disse, porque o Senhor me falou, etc. E a foto que ele é primo dela. Ele é primo dela. Os irmãos vão me perdoando aí, porque a minha internet aqui ela não está boa hoje. Então, as fotos que ele me mandou da prima dele, antes de entrar para a igreja, depois que entrou para a igreja, quando você vê a foto, ela caída no chão, largada, magra, em surto esquizofrênico. Gente, não é fácil. Então, quando eu venho aqui fazer uma transmissão, eu estou levando isso a sério, porque eu sou uma pessoa séria, embora eu brinco às vezes, mas quando se trata de saúde da pessoa, saúde mental, manipulação, exploração, nós devemos tomar o maior cuidado. Então, não venho aqui brincar com a sua mente ou com a sua fé, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre o surto, o transe, o estado de transe que a pessoa fica, não é? E, para começar, né, aos crentes, que eu os considero como meus irmãos, embora eles não me considerem e acham que eu sou um herege, um apóstata, um ateu, judeu ateu de Deus, ó, uma pessoa endemoniada, um desigrejado. Só para você ter uma ideia, eu vou colocar o vídeo já, tá bom? Esse vídeo que eu vou colocar, vocês prestem bem atenção, que é uma matéria, não é? Que veio de prato cheio para mim, para essa live de hoje. É uma matéria da Rede Record sobre cair no poder de Deus. Você vai ver que um dos caras pioneiros nessa prática, que eu posso considerar ilusionismo, sugestão e hipnose, e uso ilegal da medicina, essa prática, ele mesmo confessa depois que não tinha nada de Espírito Santo, não tinha nada de poder de Deus, não tinha nada de unção, nada disso, era apenas manipulação, tá bom? E depois tem uma matéria também do pastor Benihim, que também é judeu, filho de pais judeus, mas que se enveredou por um caminho errado, explorou bastante a crença das pessoas, não é? Enfim, se enroscou, não é? Com isenção de impostos, com uma série de problemas segundo a lei americana, corrupções, adultério, mas esse é o cara que os crentes do Brasil, aqui, por exemplo, da Renascer, por exemplo, os neopentecostais, não é? Da Assembleia de Deus, das igrejas pentecostais também, e da igreja da plenitude do poder de Deus, do falso apóstolo Agenor Duque e Ingrid Duque. Os dois são fechados com o Benihim para atrair milhares e milhares de pessoas ali na Celso Garcia, um pouquinho antes do Templo de Salomão, do Edir Macedo, para vender os seus talits, os seus quipás, os seus mezuzás, artigos religiosos, não é, judaicos, para lucrar e ganhar dinheiro, vender toalha ungida, etc., aquela coisa toda. Vou mostrar um vídeo dele também. Mas vamos lá, para os evangélicos de plantão, para os que interpretam de forma errônea os textos bíblicos, eu vou ler, antes de começar, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 e versículo 2, tá bom? Em hebraico nós temos assim, né? O Kehak-Halaot, ou o Rehalaot, Shelomon, ou seja, Salomão, Leriti, Lerite-Palel, Verasel, Yaredach, Mehashamaim, Vatokhal Haolach,
Verrazeparim, Urevod, Yarver, Mal, et Rabati. Ou seja, e acabando Salomão de orar. Quando ele terminou de construir lá o templo, lá em Israel, e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu. Nossa, quando você lê isso nas igrejas pentecostais, o povo pira, o povo pula, rodopia, cai, aquela coisa toda. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Versículo 2. Velo yakhelu haro hanin lavo el beit Yahver ki male Yahver. E os sacerdotes não puderam entrar na casa do Senhor. Vou repetir. E os sacerdotes não puderam entrar na casa do Senhor. Mas que glória é essa, o irmão Pedro, que invadiu a casa, que invadiu o templo logo após o sacrifício ali, o holocausto, a queima dos animais, etc, etc, na inauguração do templo. Essa glória, ela foi uma manifestação espiritual, vamos supor, um show pirotécnico de luzes e fogo e fumaça em todo o lugar. Na mesa da propiciação, no altar, os animais sendo queimados, não é? O sacrifício, no ritual lá, da lei de Moshe, da lei de Moisés, e fumaça e vapor, aquela coisa toda. Encheu tanto de fumaça e de luzes naquele lugar, que os sacerdotes, eles caíram, eles rolaram, eles pularam, eles entraram em estado de histeria, gritaria. Não. Pega na sua Bíblia, 2 Coríntios 7, 1 e 2. E os sacerdotes não puderam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. Ponto final. Não tinha nada de caicai, de pular, de girar, de rodopiar, nada disso. Esse é um primeiro texto que eu quero trabalhar, que eu estou trabalhando com vocês a partir desse momento. Agora, eu quero apresentar para você essa matéria e quero que você preste muito bem atenção em toda a matéria da Record. Vai demorar um pouquinho aí, meia hora, uns 30 minutos, mas vale a pena. Você que está em casa, assista. Eu ainda vou trabalhar hoje à noite, tá bom? Então, preste bem atenção nessa matéria e depois a gente volta a comentar. Os outros textos aqui que é importante, que o sistema pentecostalismo usa para manipular as pessoas, enganando as pessoas, levando as pessoas a um surto, a uma desorientação ou uma fraqueza ou um distúrbio mental. Tá bom? Vamos ver aqui essa matéria. Deixa eu virar aqui para você. Olha lá. Vira lá, meu filho. Vamos lá. Virou? Opa. Vamos lá. Tem que virar. Pronto. Vamos virar aqui assim. Eu vou... peraí. Eu vou arrumar só um pouquinho. Deixa eu fazer assim, ó. Tirar aqui. Opa. Pronto. Deixa eu deixar bem aqui assim para você ver bem direitinho, tá bom? Vamos lá. Opa. Vou aumentar a tela aqui um pouquinho para você ver toda a matéria legal. Vamos ver a matéria? Utiliza uma prática misteriosa conhecida como cair no espírito. Nossos repórteres investigam esse fenômeno no Brasil e no mundo. O que acontece durante os cultos? Por que as pessoas caem? É o que você vai ver agora na nossa grande reportagem. Corpos que caem. Um atrás do outro. Outra pessoa, olha pra cá, nas minhas mãos, como profeta, assim eu libero uma nova função na nossa vida agora. Pessoas em transe, que pela fé vão ao chão.
Esse é o Benihim. Homens e mulheres que caem em nome de uma doutrina. Que movimento evangélico é esse? Afinal, por que estes homens e mulheres desabam na igreja? E quem são os pregadores da queda? Nossos repórteres viajaram pelo Brasil e pelo exterior atrás destas respostas. Está procurando agora o casal que fundou a seita. Enquanto eles falam normal, Você vai ver a partir de agora o resultado de 15 dias de investigação. E as revelações exclusivas do fundador do movimento. Today I am much more critical. Vocês viram aí esse homem branco que apareceu de olhos claros? Ele é o pastor Paul, da igreja do aeroporto de Toronto, Canadá. A equipe da Record foi até lá fazer essa investigação aí legal, bacana. Esse pastor ganhou muita, mas muita grana, muito dinheiro, muitos dólares com toda essa manipulação. E é exatamente isto que as igrejas pentecostais fazem aqui no Brasil, seus líderes, como o Agenor Duque. Quando você vê ele pulando, rodopiando, caindo no chão, não é nada de poder de Deus, viu, gente? É um teatro puro para impressionar, sensibilizar, compungir o coração de vocês que frequentam lá. Ontem eu estive conversando com um membro da igreja do Agenor Duque. Depois eu falo para você. Vamos continuar aí a matéria. Então, para ninguém ficar falando que isso aqui é um pastor que está hipnotizando, melhor dela. Uma manhã de culto, igreja cheia. O pastor dá as coordenadas. Claro, agora eu passei a opção para ela. Eu vou descer do altar agora. Agora o culto agora não é comigo, não. Quem vai fazer o culto é a Ana Clara. Eu decidi. Ana Clara é um bebê com apenas alguns meses de vida. O pastor diz passar a ela o poder do Espírito Santo. Peraí, deixa eu descer primeiro. Senão alguém vai ficar pensando que eu tô. Vou descer. Vou ficar pertinho de você. Peça pra Ana Clara. Põe a mãozinha dela na cabeça dessas moças. Vai, Amal. Assim que ela encosta a mãozinha dela, a primeira mulher cai. A terceira também. Pode segurar esse ficar de pé aí, que ela não consegue ficar de pé mais não. Mas a mulher mais alta, a do meio, resiste. Nesta outra igreja, o pastor tem um comportamento ainda mais intenso. Depois da unção, ele começa a rodopiar pelo altar. É a unção do helicóptero. A unção da hélice do helicóptero. Aí, ó. Roda o peão, roda o peão. Conta dos rodopios fica tonto. Outro culto, mais uma igreja cheia. Vários pastores pulam. O que veste uma camisa laranja é o que mais se movimenta. Dá saltos altos. Todos os pregadores direcionam as mãos aos fiéis. O que veste uma camisa amarela dá voltas em torno de si mesmo. Este outro pastor de camisa lilás faz movimentos frenéticos com os braços. Três cultos. Diversos pastores e muitas
muitas perguntas no ar. A palavra fanerose, outro nome dado a esta prática, vem do grego. Significa tornar visível. Os pastores defendem a ideia de que as pessoas estariam tomadas pelo Espírito Santo. Não tem demora, não tem doença, não tem problema. Peça a Deus te arrebatar de hoje. As risadas, a agitação, o clima de histeria coletiva. São essas, na interpretação deste movimento, as manifestações que o Espírito Santo provocaria no homem. Repare que em quase todos os vídeos ouve-se muita música. O som alto funciona como um aliado no momento das quedas, na opinião do doutor em psicologia, Jacob Goldberg. O movimento de corpo é exasperado. Tudo fica vizinho da histeria. E a histeria, ela faz diminuir o senso crítico. O indivíduo não usa mais a razão. Ele se entrega. É uma entrega passiva. Mas de onde vem este movimento? Como surgiu a crença que ficou conhecida como cair no espírito? O Caindo no Espírito nasce em 1994 no Canadá, pelas mãos de Randy Clark, que esteve pregando aqui no Brasil. Preste atenção agora a este vídeo. A imagem, já desgastada, registra um momento histórico. Era o início de tudo. Foi gravado 17 anos atrás na igreja do aeroporto, em Toronto. As pessoas andam de quatro, imitam os movimentos de um cachorro. Algumas rolam pelo chão. É possível ouvir gargalhadas, gritos e até latidos. Em determinado momento, esta mulher pega o microfone e se dirige ao público. Diz que teve uma visão de Deus e que Deus estava de gravata. On the tide had a wolf howling at the moon. And the Lord said to me, "Will you howl for me?" I said, "Don't ask me to do that, Lord." He said, "If I ask you, will you do it?" He said, "If I can't ask you to do something in your own house, how are you going to do it out there?" So, Repare agora nesta gravação, aqui no Brasil mesmo. Este homem mexe os braços em alta velocidade, como se simulasse o movimento das hélices de um helicóptero. Aqui o pastor usa uma metáfora para explicar o cair no espírito. Você já viu um boliche? Você vai até cair, mas não vai subir. A hora que você cair, você vai se levantar. Outra pessoa, olha pra cá, nas minhas mãos, como profeta. Assim eu libero uma nova função na nossa vida agora. Logo depois do sopro, todo mundo cai. Nas minhas mãos, como profeta. Assim eu libero uma nova função na nossa vida agora. A multidão, ela funciona de maneira uníssona, repetindo os gestos. E essa repetência dá uma sensação de
onipotência, de muita força. Depois de 2 semanas de investigação, achamos no Canadá o homem que teve um papel fundamental na criação deste movimento. Ele diz estar pronto para fazer revelações impressionantes sobre o fenômeno que intriga muita gente no Brasil. Thank you for asking me about this and giving me the opportunity. Antes de saber quais são os segredos guardados por tanto tempo pelo pastor Gondi, a correspondente Heloísa Vilela foi até a cidade onde tudo isso começou, atrás de mais respostas. Tudo começou aqui, bem próximo ao aeroporto internacional da cidade de Toronto, no Canadá. Por isso mesmo, no começo se chamava Igreja do Aeroporto. Mais tarde foi rebatizada, como a gente pode ver aqui nessa placa, Catch the Fire, que em português significa pegar o fogo. Nossa equipe... Bom, deixa eu virar para cá agora um pouco. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Vamos deixar de 10 em 10 ou 20 em 20 minutos, senão fica muito extenso. Então, nós acabamos de ver uma série de cenas de pessoas, muitas delas despreparadas para lidar com a mente humana. Em sanatórios, em tratamentos mais severos e em crises severas de surto psíquico ou de surto de esquizofrenia, nós encontramos pessoas nesse mesmo estado, ok? Por isso que eu venho trazer essa mensagem essa tarde, né? Para que vocês tomem cuidado aos lugares que vocês entram, achando que o movimento, o transe coletivo, ou, digamos, o choque elétrico, sugestionado pela fala, recebe, o poder de Deus está aqui, o anjo de Deus está aqui, cai. Cuidado. Existe até uma fala, uma escritura na própria Bíblia que diz: e aquele que está de pé, cuide para que não caia. Muito bem, nós lemos 2 Crônicas 7, 1 e versículo 1 e versículo 2, que diz que, presta bem atenção, 2 Crônicas 7, capítulo 1 e versículo 2, vai dizer assim: o que halot Shalomon lerite paler verha este yardach mehashamaim vatok haolach verhazevachim ukrevot Yahver, quer dizer, o Senhor, mali et rabati. Versículo 2, velo yakrelum harohanim lavou el beit Yahver, kimali Yahver. Ou seja, e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Quando se fala glória, a Shekinah do Senhor, não pode subentender-se como este movimento e estas coisas que levam as pessoas a uma certa esquizofrenia, leva as pessoas a um histerismo, leva as pessoas ao descontrole, à infiltração pela palavra, pela manipulação e pela hipnose de reações de descontrole, desequilíbrio, de cair, de pular, de tremer, de rolar e de até fazer um papel ridículo de andar como se fosse um cachorro de 4 dentro de um templo. Cair, rolar, estribuchar, rodopiar. Isso não tem nada a ver com a Shekinah, a glória do Eterno que desceu no templo quando Salomão inaugurou. Detalhe, não é? O segundo versículo diz: e os sacerdotes, os que oficiavam ali os rituais e as cerimônias do templo, tanto o sacerdote quanto levitas e escribas, né, não puderam entrar na casa do Senhor. Por quê? Porque estava esse pandemônio, estava essa loucura, estava esse povo descontrolado caindo? Não, eles não puderam entrar simplesmente porque estava a glória do Senhor tinha enchido toda a casa. Que glória é essa? Não é? Dá só uma olhadinha aqui, ó. Segundo Crônicas, vai dizer assim, no versículo 3, todos os filhos do Senhor, todos os filhos de Israel
Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram. Pega aí na sua Bíblia, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 1, 2, 3. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, não é? Se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento. Ou seja, com toda a estrutura, com toda a ponderação, com toda a reverência, com toda a disciplina, com todo o controle, se ajoelharam quando viram aquelas fumaças e aquelas luzes e aquele fogo. Eles se encurvaram de forma com reverência e com controle. Ninguém caiu, ninguém rolou, ninguém pulou, ninguém saiu correndo, ninguém girou, ninguém ficou se manifestado como se estivesse com um surto de epilepsia ou convulsão, ninguém ficou descontrolado da maneira que você está vendo aí. Ok? E adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora, vamos dar uma olhadinha, né, em um outro texto que eles usam para justificar o cair pelo poder de Deus. O repórter até citou uma palavra em grego que diz phanerose. Phanerose quer dizer visível, mostrar, mas na interpretação péssima do movimento pentecostal, phanerose, palavra grega, não quer dizer só visível ou mostrar, quer dizer o poder visível de Deus no homem, no corpo humano, no corpo físico. Isso não bate com a realidade bíblica, nem aqui, nem na China, nem em Israel, nem na dimensão espiritual, nem em lugar nenhum. Ok? É invencionice dos manipuladores pentecostais. Vamos lá. O livro de Daniel, né? O livro de Daniel, no seu capítulo 10, ele vai nos dizer assim, presta bem atenção, o que o Daniel vai nos ensinar. Aqui, ó. Daniel é o Beltesazar. Muito bem, não é? Daniel, capítulo 10 e versículo... Eu vou ler um texto aqui, é rapidinho esse texto, tá bom? Só para você entender como que eles tiram. Eles fazem, eu não vou dizer um anacronismo, pode até ser, eles fazem uma interpretação muito ruim, muito péssima, justamente para provocar as pessoas que não têm estudo, que não têm conhecimento, ok? Daniel, capítulo 10 vai dizer assim, a visão que Daniel teve às margens do rio Tigre. Então, assim, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Aí, ó, Daniel teve o quê? A inteligência da visão. O que muitas pessoas não têm. Não tem inteligência de visão, não tem de visão de ver as coisas espirituais, não tem prudência, não tem disciplina, não tem conhecimento, sabedoria, não tem intimidade, não sabe lidar. Por isso que leva ao fanatismo, à bitolação. Aí você vai virar uma pastora Nadir da vida aí, dizendo que viu Gugu, que viu Pelé, que viu Michael Jackson, que viu famosos lá no inferno. Não sei que ingresso é esse green card, esse cartão que essa mulher tem de passagem, que ela vai no inferno e volta sem parar. Como que ela vai num lugar que não existe? Ali já não posso dizer que é um fanatismo, uma bitolação da pastora Nadir, né? A que se intitula a pastora Nadir. Mas eu posso dizer que é uma manipuladora, né? É uma manipuladora, é uma mentirosa. É uma senhora que eu respeito a idade, os cabelos brancos, mas dentro da atualidade do mundo desse celeiro pentecostal, ela é uma senhora sem vergonha, que manipula e mente para as pessoas, com as suas visões mequetrefes, que não são reais, não são verdadeiras, de jeito nenhum. Tá bom? Então vamos lá. Naqueles dias, eu, Daniel, está dizendo, pranteei durante 3 semanas. Pranteou, chorou, consagrou, jejuou, 3 semanas. Guarda bem isso. Manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas, não é? Inteiras. No dia 24 do primeiro mês,
estando à borda do grande rio Tigre, então ele ficou 3 semanas sem comer as principais comidas gostosas, desejáveis, né? E o jejum ali, o hebraico também tem que tomar cuidado, para você entender. Comiam-se só lentilhas ou coisinhas fracas, tá bom? Mas vamos lá. Daniel aqui ele foi bem rigoroso, literalmente, no jejum. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. E o seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Presta bem atenção, quando Daniel fala que ele viu esse ser, esse espectro, esse espírito, esse anjo, esse mensageiro, não é? Presta bem atenção que ele vai associar os pés desse ser, desse anjo, como bronze polido. Quem falou para você que anjo é branquinho, pintado como na mitologia grega? Que anjo é da pelinha rosinha, não é? Com a boquinha cor de rosinha, branquinha, olhos azuis e cabelo cacheado dourado. Quem falou para você isso? Daniel aqui já está dando uma pista de que a representação da espiritualidade, mostrando para o mundo, talvez na onisciência do eterno de Deus, já revelando, já mostrando que o judaísmo e o cristianismo indo-europeu já iria pintar tudo branco, transformar tudo em branco, tudo rosinha, branquinho, olho verde, olho azul, já para diminuir, para desfavorecer, para desvalorizar o povo de África, o povo africano. Eu vou vir com essas matérias mais para frente para você entender o porquê que muitos teólogos, inclusive até judeus, já estão admitindo, não é? Os primeiros hebreus israelitas eram negros, não eram brancos, como você imagina. Uma coisa é o judeu, o hebreu verdadeiro, outra coisa são os judeus askenazitas, são os judeus arianos, são os judeus sionistas, ok? Que são extremamente racistas. Mas isso é uma outra história. Vamos lá. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Olha o que ele vai falar agora. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor. E fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não tive forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, o rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudindo-me, e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel. Ora, prestou bem atenção? Primeiro que nós começamos a ler que Daniel estava em consagração, em jejum, e não comia já há 3 semanas, não é? E nesse esforço todo. Depois ele vai às margens do rio Tigre, e ele tem companheiros ali. Ele tem essa visão, ele vê, mas os seus companheiros não vê. Poderíamos alegar em um caso de esquizofrenia de Daniel? É um sintoma de esquizofrenia. Só a pessoa vê e os outros não vê. Mas nesse caso aqui, eu creio que não seja uma esquizofrenia de Daniel. É a fraqueza. Quando a gente se entrega a um projeto, a um propósito espiritual, em ter mais comunhão com a espiritualidade, quando nós nos despimos da nossa vaidade, daquilo que nos satisfaz, de comida, de celular, de tablet hoje, de televisão, de programas, de curtidas, de entretenimento, de passeio, e nós ficamos um pouco mais isolados, buscando a espiritualidade, de fato, realmente, tendo um bom juízo, uma boa consciência, um bom equilíbrio, um bom equilíbrio e uma ponderação,
você acaba tendo umas experiências espirituais. Mas eu não estou aqui fazendo apologia e aconselhando que você pare de comer 2 ou 3 semanas para ter experiência com Deus, ok? Porque isso é muito perigoso. Eu mesmo já tive experiências assim, espirituais, ok? E cumpriram-se todas elas direitinho. Mas nem por isso eu me tornei fanático, bitolado, nem por isso eu fiquei dentro dessa esfera, digamos, espiritual, psíquica. Não posso comer, não posso ver televisão, não posso sair, não posso fazer sexo com minha mulher, não posso... Não. Porque você tem que ter maturidade espiritual, você tem que ter sabedoria, tem que ter equilíbrio das coisas. Senão, você vai por uma via e não volta mais. E aí você fica vítima das alucinações, você fica vítima de uma série de coisas que não tem nada a ver com Deus e com a espiritualidade, mas sim com a paranoia, devido ao seu coração, ao seu meditar exageradamente sobre uma coisa. Isso é que é o perigo, tá bom? Então, veja que Daniel, ele tem essa visão. Mas o Daniel, ele cai. Olha só. Fiquei, pois eu só, contemplei esta grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou. E não retive força alguma, porque ele já estava fraco, 3 semanas sem comer, em jejum e consagração. E Isaías 58 vai nos falar sobre o verdadeiro jejum, que não é nada disso. Mas, aqui no livro de Daniel está dizendo isso, tá bom? O verdadeiro jejum, crentanhada, é o jejum da maldade. Em vez de você ser mal, seja bom. Em vez de você enganar as pessoas, pastores, em vez de você levar as pessoas ao fanatismo, leva as pessoas à saúde, à igualdade, ao amor à humanidade, à caridade, ao partilhar, ao acolher. Faça o jejum para você mesmo, sabe? Puxa, quantos quilos de arroz e feijão eu tenho na minha casa? Então, eu vou distribuir, eu vou partilhar com as pessoas. Isso é o verdadeiro jejum. Faça jejum da língua. Olha que legal e que bacana. Faça jejum da verbalização nociva, tóxica. Ao invés de falar do vizinho, falar do parente, ao invés de meter o pau, ao invés de difamar uma pessoa, ao invés de caluniar uma pessoa, ao invés de ser preconceituoso e ser discriminador. Faça o jejum, né, da língua felina. Pare de falar mal e fale bem das pessoas. Leve palavra que edifique as pessoas. Ao invés de ter preconceito contra o negro, ame o negro, que é um ser humano como você. Ao invés de ter preconceito contra o deficiente físico, porque ele é cego, porque ele é surdo, porque ele é mudo, porque ele é cadeirante, hoje é dia do deficiente, sabe? Faça jejum disso. Pare de se alimentar do ódio, do preconceito, do egoísmo, do racismo, da xenofobia, da homofobia. Pare de ter preconceito contra aquele que é autista. Pare com isso. Diretoras, professoras de escola, motoristas de Uber, táxis, 99, motoristas de ônibus, metrô, CPTM, trem. Pare com isso, gente. Esse é o verdadeiro jejum. Quando eu deixo de se alimentar de coisas boas para me alimentar de coisas ruins. Quando eu retenho tudo para mim e eu não partilho com as pessoas. É isso que Isaías 58 vai ensinar o verdadeiro jejum. Distribuir com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro, etc. Tá bom? Então, Daniel estava em jejum 3 semanas. E quando ele vê o ser que aparece para ele nas margens do rio Tigre, ele não cai pelo poder de Deus. Ele não fica impressionado, né? Oh, glória a Deus, aleluia. Não é nada disso. Não fica rodando, não fica rodopiando, não cai no chão, não rola. Nada disso. Não tem esse frenesi, não tem esse foco na rabiola, no rabicó. Ele não tem isso. E ele não tem desequilíbrio emocional. Ele tem o impacto daquilo que ele nunca viu e ele cai porque ele tem medo. E ele desmaia porque ele está fraco. Ele não caiu pelo poder de Deus, pela Shekinah, pelo Kadosh, pelo Espírito Santo, pelo fogo. Não. Ele caiu porque estava fraco. Ok? E eis que certa mão me tocou, sacudindo-me, e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito valoroso, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer?
levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo, essas palavras, eu me pus em pé. Depois do desmaio, ele voltou a si. Depois do susto, do pânico, do medo, é medo, não caiu do poder de Deus, tá bom? Então me disse, não temas. Por que será que o anjo disse para Daniel, não temas? Oh, calma, se segura, não tenha medo. Por que será? Ué, o anjo poderia ter dito para ele, se controla, calma, o espírito do profeta é sujeito ao profeta, se controla. Não, o anjo disse para Daniel, pare de ter medo, se acalme, volte a si, não tenha medo. Daniel teve medo, Daniel mijou para trás, Daniel ficou apavorado com a visão que ele teve desse ser às margens do rio Tigre. Ele não caiu pelo poder de Deus, pela graça de Deus, ele caiu por medo, por pânico e porque estava fraco. Tá bom? Deixo esse esclarecimento. Agora, vamos voltar aqui à matéria, continuar aqui a matéria, para a gente concluir aqui essa live. Eu tenho mais 2 textos para ler. Olha lá. Vamos voltar aqui à matéria, tá bom? E para me voltar à matéria, eu tenho que fazer exatamente isso aqui. Segura aí. Opa! Eu vou ter que baixar aqui um pouquinho. Isso, aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Presta minha atenção aí. Ah, Kelly, boa tarde, Kelly. Seja bem-vinda. Muito bem. Aqui. Só abrir mais um pouquinho aqui. Aí. Vamos voltar à matéria que a Record fez sobre o falso cair no poder de Deus e o pastor que criou tudo isso, como que ele agora arrependido, eu não creio nisso, como que ele conta que tudo isso não passava de uma mentira. Então vocês estão caindo achando que é o Espírito Santo? Não é. Entrou na conferência como se tivesse vindo de longe para se juntar ao grupo. Compramos ingresso na porta, na hora. A gente pagou $30 para entrar aqui, em princípio qualquer pessoa pode. Right now? Whatever's going on, Daddy. Isso aí é no Canadá, viu, gente? Na igreja do aeroporto de Toronto. Antes da sessão começar, nós flagramos cenas como essa. Quando o primeiro casal sobe ao palco, fica claro por que a seita recebeu o nome de Cai Cai no Brasil. O senhor de pé começa a se dobrar para frente. Daqui a pouco, desaba. Ele não é o único. Pouco a pouco, outros seguem o mesmo caminho. Um aqui, outro ali. That's good. Alguns tremem primeiro. And I can't wait to take it back to my church. I give her the fire. Outros simplesmente caem para trás. Fire! Volta e meia, ouvem-se gritos, suspiros e gargalhadas. O número de pessoas jogadas no chão aumenta minuto a minuto. Quando os principais oradores aparecem, vários já estão deitados. O que está pregando agora é o casal que fundou a seita. Enquanto eles falam no palco, como a gente pode ver aqui embaixo, os chamados ministros ouvem tudo deitados, de olhos fechados. Carol e John Arnott participaram da fundação da igreja do aeroporto. O cartaz diz que eles receberam uma visão de Deus para disseminar pelo mundo a prática do cair no espírito. O texto ainda menciona: já existem representações do movimento no Brasil, na África do Sul, na Noruega, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Carol suspira entre uma frase e outra, dá gritinhos. Oh, Jesus! Oh, Majesty! Oh, to our bridegroom king! Oh, we love you, we love you, we love you, we honor you! Professor de teologia da Universidade de Toronto, David Reed, pesquisa diferentes religiões e estudou o movimento
espírito. There have been excesses where they want you to go down. Quando a pessoa não cai, eles empurram, afirma o teólogo. So I would say that is manipulation. Ele também contou que já ouviu o pastor John Arnott dizer na frente de várias outras pessoas que nunca caiu ou tremeu como os seguidores da seita fazem. Não faria um papelão desses em público, teria dito o pregador. This has never happened. Prestou atenção no que o teólogo disse quando esteve lá e ouviu as palavras do líder religioso da igreja de Toronto, do aeroporto de Toronto, que ele disse que ele nunca tremeu e nunca caiu e não faria um papelão ridículo desse. Mas por que que ele é provocador? Por que que ele instiga? Por que que ele impulsiona? Por que que ele leva essa teoria ou esse conceito, essa crença de cair pelo poder de Deus? Por que que ele leva essa energia as pessoas a ficarem nesse surto, não é? E que chega a dar um prazer, né, psicológico, né, adrenalina, dopamina é liberada, enfim, hormônios do prazer do cérebro e também dos rins é liberado e as pessoas ficam lá nesse êxtase todo, nessa histeria toda, nesse estado de catarse, colocando tudo para fora. Muitas pessoas aí estão realmente sob transe, tá bom, pessoal? Isso é fato, isso existe. Eu falo porque eu já passei por isso, tá bom? Mas por que que ele não sente esse poder, essa graça? Vamos ver, para você ver como eles são manipuladores e tudo não passa de mentira. Música, palmas, gritos. Detalhe, a música é um fator preponderante. Deixa o fogo cair, tem anjos voando nesse lugar, em cima do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Sabe? É glória que sobe, é glória que desce, é com o poder que a igreja estremece. Sabe aquela coisa? Tudo é uma estratagema, tudo é montado ali no esboço de como vai ser o culto, a reunião, como é que vai ser, tudo. Nada ali é vão, tá bom? Isso vai influenciar nos ouvidos, nas pessoas que vão ouvir, que já estão com a mente cauterizada, já estão com um botãozinho, né, on apertado, né, já estão lá para receber, já vão preparadas para isso. Este é um outro culto, um encontro de missionárias. Uma delas começa a rodopiar. As outras fazem a proteção. Ao lado, esta dança e grita. Os homens no palco também se agitam. A mulher cai. Dentro deste salão de beleza, uma mulher que cansou de ser levada ao chão. A cabeleireira Maria Aparecida já participou durante 3 anos deste movimento. Ia sempre aos cultos. Dentro de mim eu imaginava que eu tinha, né, uma unção, que essa unção que eu teria que cair para estar bem. Maria Aparecida procurou a igreja depois da morte da filha, de apenas 2 anos. Separada do marido, em depressão profunda, foi em busca de alguém que a ajudasse a se reerguer na vida. Acabou no cai-cai. Se você quisesse não cair, você conseguiria não cair? Eu não caí. Se eu quisesse, Não é que você caía obrigatoriamente. Não. Você caía levada, então. Levada por um movimento, pelo ambiente, pelaquela emoção. A cabeleireira hoje confessa, participava de uma encenação. Não era assim, nada assim sobrenatural que fazia a gente cair, não. Uma coisa que você não tinha jeito, né? Não. Vai ter que cair. Vai ter que cair, não. Não é assim? Era uma doutrina do lugar, né, da religião ali, e você tinha que cumprir. Hoje a fé da cabeleireira não inclui mais o ritual do tom. Eu aprendi não a
não agir pela emoção. Agora eu procuro ouvir, entendeu? Deus falar com calma, entendeu? Deus não quer você no chão, Ele não quer te jogar no chão, Ele quer te levantar. São Paulo, 8 da noite. Uma pequena igreja da periferia da cidade. Nossa equipe investigou durante 2 semanas os bastidores destes cultos. Depois de passar pelo estacionamento improvisado, entramos na igreja. É um encontro organizado por estes jovens vestidos de rosa. Poucos minutos, alguns frequentadores começam a se agitar. Muitos já não conseguem ficar sentados. Esta senhora roda. Do outro lado da igreja, esta mulher de branco também gira. Em seguida, o grupo vestido de rosa começa a rodopiar. Outros jovens se juntam a eles. Quase todos na igreja giram. Na hora de encerrar o culto, o pastor parece ele mesmo surpreso com tanta agitação. Mete um pezão no freio aí, pelo amor de Deus. E não vira vídeos e vai embora. E nós estamos com um problema. Com o tempo, o ritual da queda ganhou algumas variações. Uma delas é a chamada paletó de fogo. Veja esta cena. Diante do púlpito, o pastor balança o paletó e quase todos caem. Um rapaz de camiseta vermelha já no chão bate com força no peito. Uma mulher interfere para que ele não machuque a pessoa da frente. Mas espera aí, se é uma manifestação do Espírito Santo, o Espírito Santo seria tão displicente, seria tão incompetente, o Espírito Santo seria tão descuidado, o Espírito Santo seria tão indisciplinado, tão desatencioso, que nesse meio de massa corpórea, de muitas pessoas caídas, os anjos ali e tal, segundo a crença, o Espírito Santo, fogo, ele deixaria que as pessoas sentassem o pé, o calcanhar ou o dedão do pé na cara um do outro, tapa, soco, cotovelada um no outro? Isso está muito desequilibrado, isso não tem controle, isso não tem postura, não tem equilíbrio e não tem cuidado. Como que você me diz que isto é o Espírito Santo? O rapaz que bate a mão no peito não está fingindo, não. Ele realmente está sob um surto de hipnose que o seu consciente recebeu a sua mente, mandou para o subconsciente, e o subconsciente agora está atuando com força nele. Mas não que há um encosto divino, o Espírito Santo ali e anjos ali. Isso é um grande perigo. Eu já disse que vi um rapaz meter a cabeça, a face, o rosto no chão, né? Danificar o seu nariz, quebrou o nariz, vazou sangue e quebrou o seu dente frontal. E a igreja teve que pagar e responder o processo. Ué, mas se foi o Espírito Santo, por que não processaram o Espírito Santo? Deus ou os anjos, seja lá quem for. Aí fica ao seu critério acreditar nisso tudo. Tá bom? Vamos continuar o vídeo. No mesmo culto, o homem de camisa branca movimenta os braços sem parar, de forma desordenada. Mais um flagrante do ritual apelidado de paletó de fogo. O pastor cria a expectativa da unção.
segura um paletó na mão direita e inicia a pregação. Para este neurologista, existe uma explicação médica para... Presta bem atenção. Isso é dado o nome técnico de pareidolia, que por algum motivo o cérebro ele é condicionado a reagir conforme todos vão reagir. Então, em relação àquela a imagem do paletó, onde um cai, é possível o cérebro ele tenta entender o que está acontecendo, então ele vai procurar imagens, quando um cai, todos vão cair. É a hipnose coletiva, tá, gente? Outro encontro, um congresso internacional realizado em Lagoinha, um bairro de Belo Horizonte. Presta bem atenção. Eu vou até voltar para mim aqui. Espera um pouquinho. Ou você vai aparecer eu aí. Volta aqui. Uai, não voltou. Espera aí. Volta. Ah, eu aqui de novo. Então, presta bem atenção. Vocês que gastaram rios de dinheiro comprando conjunto de DVDs do Ministério Diante do Trono, tá aí Ana Paula Valadão, não é? Essa mulher que ela é homofóbica, bem como o seu irmão também, que nem deveria ser homofóbico, que já foi provado por A mais B aí, do seu, deixa eu voltar aqui, peraí, pronto, voltou. Já foi provado por A mais B, que o seu irmão, o André Valadão, cantor, músico, pastor, né, que deu um jeito de dar um pé na bunda do pai, não é? Tirou o pai do centro, da direção da igreja, também porque o pai está com Alzheimer, uma doença degenerativa, não é? Enfim, mas essa moça aí que cantou vários hinos, compôs vários louvores lindos e bonitos, né? Lá no seu ministério, no seu CD Diante do Trono, né? Preciso de ti, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Ou você pensa que nós não observamos o mundo cristão, evangélico? Mas essa mesma moça aí, não é? Em um testemunho dela, diz que pintou e bordou na América do Norte, nos Estados Unidos. Bebeu, usou droga, saiu com um monte de homem, depois aqui no Brasil ela volta, se converte e fica pousando de Virgem Maria, de Nossa Senhora, a santa do pau oco, não é? E faz insinuações contra o público LGBTQI+, contra os homossexuais. E essa mesma moça disse ter uma visão que ela queria, ela fez um pedido que ela queria uma bota, né, que fosse de couro de cobra, contra o meio ambiente, contra os animais, para satisfazer o ego dela, né? Como ela é mimadinha, não é? E ela disse que foi em um determinado lugar e achou uma bota de couro de cobra, no valor de mais de R$5.000. Dinheiro oriundo de quem, se essa moça não trabalha? Aonde que está o registro CLT na carteira dela e do irmão dela? Não tem, porque quem sustenta ela são vocês, do povo da igreja do Diante do Trono, com o seu dinheiro, comprando CD, DVD, aquela coisa toda, sabe? Enfim, dando dízimo, oferta, voto para essa família que, enfim, eu acho que até um cachorro morto vale muito mais. Mas vamos lá. E essa moça também, em um culto, ela também traz, né, essa herança da igreja de Toronto. Você vai ver daqui a pouco o cara falando que é mentira, passando para o povo a unção do riso. E ela ri, todo mundo cai na hipnose coletiva dela também. Cuidado, é melhor você ficar na sua casa, ler a Bíblia na sua casa, é melhor você orar, rezar na sua casa, do que se sujeitar a esse tipo de gente pilantra que engana você e adoece a sua mente e fecha a sua mente, concreta o teu cérebro, bitola você, ok? Torna você dependente deles. Vamos lá, deixa eu voltar para lá. Volta para lá, vai meu filho. Peraí. Volta para lá, agora acho que foi. Muito bem, voltou, aqui ó. Opa, vamos ver aqui ó. Ela tá no Domingo Espetacular, vamos lá. Aqui uma cantora gospel participa
participa de um congresso internacional. Um pastor finlandês entra em cena. Primeiro, tira o microfone das mãos dela e faz um rapaz se posicionar de modo a escorá-la, se preciso. Finalmente, num gesto rápido, o braço direito para o alto a faz cair. Repare que o pastor não toca na cantora. O público aplaude. Tudo teatro, viu, gente? Tudo manipulação. O pai dela também é surpreendido. O finlandês assopra bem perto do rosto dele, que cai ao lado da filha. Teatro puro. Um grupo musical começa a cantar. Pai e filha permanecem no chão. A cantora balança a cabeça de forma descontrolada. O pai parece estar desacordado. E a música segue. O pastor finlandês derruba outros fiéis. Em outra gravação, a mesma... Dá só uma olhada na Ana Paula Valadão. ...engatinhar pelo palco. Move-se de um lado para o outro, como quem imita um leão. O que o homem que participou da criação deste movimento 17 anos atrás Pastor tem a Paul. dizer hoje? Por que ele faz questão de falar com nossa equipe? As God opened my eyes, I started to realize I needed to do something. Mesmo doente, recém-saído do hospital, o pastor afirma que tem muito a revelar. Para entender melhor o que o fundador da doutrina do Caindo no Espírito vai contar daqui a pouco, é preciso conhecer primeiro este outro... Olha a peça aí. E ele mesmo corre. Pseudônimo de Tofik Benedictus Ring. Nascido em Israel, ele muda para o Canadá no final dos anos 60. Converte-se ao pentecostalismo e torna-se um pastor famoso, conhecido no país inteiro. Começa então a disseminar a ideia de que os fiéis vão se curar se praticarem o Kaikai. Nesta cena no México, ele lança o que chama de unção sobre a plateia. E aqui usa apenas o paletó. Eita! Toma! E toma! Ele também já esteve aqui no Brasil. As principais redes de TV dos Estados Unidos investigam o pastor do Kaikai Dá uma olhada. há 20 anos. Popular televangelist Benny Hinn. He has been the subject of investigations by the United States Senate and numerous media outlets. Jornalistas que acompanham de perto os movimentos do líder religioso contam que a equipe dele escolhe a dedo as pessoas que vão subir no palco. Volta pra cá de novo. Em uma dessas concentrações eu estive. E para a tristeza geral da galera que venera o Benny Hinn, não é? Nascido em Israel, mas que achou uma grande oportunidade no cristianismo, na igreja evangélica, de faturar milhões, e faturou milhões de dólares no mundo inteiro com essa sua doutrina. Realmente, muitas pessoas, não vou dizer muitas, tá bom? Eu vou dizer todas as pessoas que estavam lá
no estádio, aqui em São Paulo, não é? Deixa eu ver. Que estavam aqui em São Paulo, cadeirantes, deficientes físicos, foram escolhidos a dedos, e bem antes do Benihim chegar, essas pessoas chegaram por detrás, andando. Eu não tinha celular na época. Elas andando, desceram de uma van, e assim que, para entrar de frente do palco, não é? Para entrar de frente do palco, elas entraram já sentadas na cadeira de roda. Porque aí depois ele veio, fez o espetáculo dele, e jogou o terno, e as pessoas levantaram da cadeira de roda. Manipulação total. Por isso que a equipe dele, né, a assistência, que envolve tecnologia, ponta no ouvido, tudo isso, foi escolhendo as pessoas ali de uma forma bem capciosa, bem psicológica, bem com cuidado, tirando informações, tudo aquilo. Ok? Só para você ter uma ideia. Tá bom? E outra coisa, gente. O fato de um homem ou uma mulher orar ou impor as mãos sobre alguém e alguém levantar da cadeira de roda, isso não significa que a pessoa curou aquele ex-paraplégico ou ex-cadeirante ou ex-cego, ou ex-surdo ou ex-mudo. Isso não quer dizer nada para Deus. O próprio Jesus, que você acredita tanto, Yeshua e Yahshua, deu um ensinamento para os seus discípulos. Quando ele enviou eles voltaram abismados, boquiabertos, sabe, estupefatos, assim, não acreditando. Mestre, eu coloquei as mãos sobre uma pessoa com problema mental, com distúrbio mental, com depressão, ou uma pessoa, enfim, com síndrome do pânico, do medo, enfim, expulsei o mal e o mal saiu. Eu fiz um paralítico andar. Eu coloquei as mãos, um morto ressuscitou. Jesus disse, tá, e aí? É por causa disso que vocês estão tão eufóricos e excitados e alegres? É por isso? Antes, alegrai-vos pelo vosso nome, está escrito aonde? No livro da vida. E em outra passagem dos evangelhos, Jesus também vai dizer assim, né? Que muitos chegarão diante dele naquele dia e vão dizer, mestre, 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 eu sou o irmão Ben, mestre, eu sou o Edir Macedo, né? Eu sou o Valdemiro, olha aí, ó Jesus, olha. Mar de gente que eu preguei. Jesus, paralítico andou. Eu passei o meu lencinho cheio de micróbio, de verme, joguei e o leproso foi curado. Câncer sumiu. Paralítico andou, Jesus. Tá vendo aí? O negócio foi bom. Com o seu nome. Agora eu tenho um lugarzinho aí no céu. Até o feijão mágico. Renascer vai chegar lá, não é? Diante de Yeshua, diante de Jesus, a vez passou, né, vai chegar, eu vendi a mezuzá por R$500, Jesus, e a pessoa saiu da depressão. Eu vendi o carnê da Trindade, ou eu vendi o símbolo da fé, Jesus, e a pessoa andou, que maravilha. Qual é o meu galardão? Ei, Jesus, eu falei do Senhor na marcha para Jesus, aleluia, carnê da Trindade, Jesus. E aí? Só chegar o Rei Soares e vai falar assim, ó Senhor Jesus, aleluia, estou seguindo a Jesus Cristo. Várias pessoas foram curadas de dor nos ossos, na coluna, pereba no joelho, dor nas colunas, dor no braço, nas pernas. Tinha um cerume no ouvido, ela foi curada na oração. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim. Yeshua e Yahshua vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, que eu nunca vos conheci. No Velho Testamento, já preguei, tem uma passagem que diz que, mesmo que o falso profeta, que as palavras que ele diga ocorram, aconteçam,
Se ele não estiver no prumo, na comunhão, na equidade, na justiça, na verdade, no caráter, nada disso é validado pelo céu. E aí, você se deixa levar pelo cair, pelo poder de Deus? Entre aspas, você se deixa levar por... Você se deixa levar pelo Orião da Labaia, Oricão da Labachuia, aqui na igreja pentecostal, Deus é um terror. Você se deixa levar por isso? Você se deixa levar por vigílias, por pula-pula, por revelações? Estou vendo, estou vendo. Você se deixa levar por isso? Se deixa levar a reunião dos 318, a reunião, a campanha de sexta-feira da libertação na Universal. Sim ou não, pessoal? Você vai andar pelo o Vale do Sal. Só falta eles fazer a campanha da pimenta brava. Quanto mais você morder a pimenta, o dedo de moça, e arder, é o mal saindo da sua vida. Só falta eles fazer na Renascença vai comprar, você que não consegue ter filho, a mandioca ungida com óleo de Israel, de Salomão, aleluia, pega, irmã. É assim que vai. Você acredita nessas coisas todas? Um outro detalhe, muitas curas que acontecem porque, de fato, não foi nem o apóstolo, nem o Edir Macedo, nem Benihim, nem Marco Feliciano, Marcos Enganano, nem o Silas Malacraia, nenhum deles, nem o Estevão Hernandes, nem a Sônia, nem o Agenor Truque, nem a Ingrid Truque, nem Jean-Remy Palharim, olha, nem a igreja pentecostal de José Amor, não, nenhum deles, nenhum deles tem poder sobre você. As curas acontecem por causa do seu cérebro subconsciente, por causa da energia, da película, da fagulha, da partícula de Deus, da animosidade que está dentro de você. Esse poder que você desconhece e que você delega esse poder aos picaretas da fé, aos camelôs da fé, da religião. Entende? Por isso que ele diz, por que vocês não escutam o que Yeshua disse, hein? Quer falar com o Pai? Entre no seu quarto, na sua casa, feche a porta. Mateus 6 está lá. Fale com ele em secreto. Jesus sabia que a pessoa falando com Deus no secreto, na sua casa, ela ficaria livre de cães gulosos, de devoradores, de fariseus, de falsos, de pilantras. Vamos continuar a matéria agora aí, tá bom? Esse Benihim aí tem vários processos nos Estados Unidos, traía mulher com a sua amante, andando na rua de Nova York. E esse é o cara idolatrado pelo Agenor Duque, Ingrid Duque, da plenitude do poder de Deus. Vou mostrar daqui a pouco. Mas vamos seguir a matéria para você ver. Isso aí é feitiçaria, é magia pura ou técnicas de hipnose. Não tem nada a ver com o Espírito Santo, tá bom? Vamos continuar lá. Deixa eu virar para lá. Eu já estou um bom tempo, né? Na live. Deixa eu ver. Vira. Opa, vira para lá, meu filho. Aí. Vamos aqui. Opa. Não, tá errado. É aqui mesmo no chão. Aqui, ó. Vamos aumentar aqui. Vamos continuar a matéria, tá acabando. Não tem problema não, gente. Ficar um bom tempo. Eu vou trabalhar hoje. Tem gente que fica tanto tempo aí, né? Vendo bobagem, vendo novela da Globo. Os casos mais graves, segundo essas investigações, são deixados de lado. E um manto de cura sobre o Brasil. Até aqui, nem estas acusações, nem as profecias não concretizadas sobre doenças e catástrofes naturais que o pastor faz são suficientes para derrubá-lo. Só os fiéis caem. Olha lá, ele corre. Uma das cidades mais ricas do interior de São Paulo. Esta é Cecília, evangélica há mais de 30 anos. Mãe de 2 filhos, ela tem uma empresa de consultoria jurídica junto com o marido. Cecília mora nesse bairro de classe média. Durante
durante 4 anos, ela participou de cultos que adotavam o cair no espírito. Eu me lembro que as pessoas caíam todos os dias, eu ia, pessoas caindo do meu lado, e eu naquela, querendo mesmo, sincero, eu pedia, poxa, eu também quero, né, que aconteça comigo, que esse Espírito Santo venha me derrubar, né. Então, eu me lembro que, como não acontecia nada, eu me joguei mesmo no chão, cara, de repente eu me jogo e vai acontecer lá no Tá chão. vendo? Que a gente caía, ficava rindo, rolando no chão. E aí, mais uma vez, aquilo me trouxe um questionamento em termos assim de resultado. O que isso estava trazendo para minha vida? Nada. Desiludida, decidiu. Era hora de abandonar o movimento. Há algo que eu tenho que fazer e há algo que Deus faz por mim. E com certeza não era caindo no chão e rolando que a minha vida e rindo, né? Que a minha vida ia mudar. Taguatinga, cidade satélite de Brasília, 9h30 da noite. No altar, um dos missionários de Randy Clark, um dos criadores do movimento, é quem comanda as orações. Randy Clark veio ao Brasil com um grupo de mais de 50 pessoas. Na segunda-feira à noite, um dos pastores de sua equipe comandou um culto nesta igreja de Taguatinga, cidade satélite de Brasília. Durante a unção do Espírito Santo, o produtor do Domingo Espetacular registrou as manifestações das pessoas. Veja só. O grande momento da noite se aproxima. Este rapaz começa a tremer. Logo ao lado, uma moça repete a cena. Braços, pernas. Um fiel fica atrás como precaução para uma eventual queda. O que não demora a acontecer. Eu gostaria, pediria que você, Espírito Santo, viesse e enchesse essas pessoas que estão famintas de ti. Um dos nossos produtores está entre os poucos escolhidos para ficar perto do altar. Em poucos segundos, será dirigido para cair no espírito. Pouco depois, ele é levado ainda mais à frente. Um dos missionários imediatamente o agarra pelo pescoço. No ouvido do produtor, o homem sussurra em inglês palavras que evocariam o Espírito Santo. Alguns minutos se passam e nada. No palco, o tom do discurso e a música aumentam. Você disse àqueles que estão com fome e sede do Senhor, nos rios nos saciaram, Pai. As suas famílias precisam deles, Senhor. Ao nosso lado, o rapaz começa a tremer bastante. Que essa casa nunca mais seja a mesma. Essa igreja vira essa igreja. Se movimenta freneticamente. Estamos aqui no nome de Jesus. Nosso produtor continua nas mãos de um dos seguidores de Randy Clark. Como o rapaz de azul nada consegue, este outro de xadrez assume a missão. Ele coloca a mão na coluna do nosso produtor. De novo, nada acontece. O homem agora o abraça. São mais de 5 minutos de tentativa. Vai vendo. Ao nosso lado, mais uma pessoa desaba. Se você for fraco, você cai. Se você crê, você cai. Nosso produtor cai. Olha lá, desistiu do produtor. Tá vendo? Porque o produtor não creu, não acreditou nessa baboseira toda. Também costumava cair na igreja. Ele realmente colocou a mão na minha cabeça e ali eu caí. Ali eu apaguei, fiquei no chão por alguns minutos, eu conseguia escutar as coisas,
mas eu não conseguia me mover. É o transe, gente, é o transe. Mas a comerciante, mãe de 2 filhas, não gostou da sensação. Eu não conseguia entender, porque o que eu buscava não era cair, eu buscava o Espírito Santo, eu buscava mudanças, e não um cair simplesmente. Porque eu caí, mas nada mudou, eu continuava da mesma forma. Ela buscava conforto depois de uma separação traumática, repleta de brigas com o ex-marido. Participar dos rituais do Kaikai não ajudou a amenizar a dor. Eu não tinha esses dons do Espírito. Então, como que eu podia ter o Espírito Santo se eu não tinha os dons em que a Bíblia fala que você tem que ter? Então, não podia ser o Espírito Santo. Não era o Espírito que eu estava procurando. E isso me ajudou a me libertar. Parabéns para você. Depois de abandonar a prática de cair no espírito, Clemilda se emociona quando pensa nos companheiros que ainda seguem o ritual. Tem pessoas que estão pensando que é e não é, gente. Não é. Então, tem que tomar muito cuidado, porque na Bíblia está escrito também que nos finais dos tempos iriam aparecer muitas Isso. profecias, Parabéns, minha pastores. E isso acontece. Aconteceu comigo e está acontecendo com muitas pessoas que infelizmente pensam que estão com o Espírito Santo e não é o Espírito Santo. É chegada a hora. Estamos prestes a encontrar o fundador do movimento. Este é o homem que afirma ter respostas para o mistério das quedas. Paul Gold garante que sabe como tudo acontece e por que acontece. Ele estava lá quando a doutrina surgiu em 1994. Frequentou os bastidores. Conheceu um a um os principais pregadores e ajudou a disseminar a prática do cair no espírito. Que segredos irá revelar? O que ele testemunhou que tanto o incomoda? Por que faz tanta questão de falar com nossa equipe? E por que decidiu abandonar tudo? Cruzamos a fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Agora estamos em Whitby, subúrbio de Toronto. Paul Gold acaba de driblar a morte. Um coágulo na perna teve consequências graves nos pulmões e no coração dele. Logo de cara, o pastor faz uma revelação surpreendente para a nossa equipe. Ele diz que Deus o salvou da morte para que ele pudesse dar esta entrevista. I said, Lord, if this is not my time to die, then in your mercy, allow me to tell men about your goodness and about the cross and about the real Jesus. Ele aceita nos encontrar poucas semanas depois de deixar o hospital. Está pronto para contar tudo. Incredibly alarming and disturbing stuff coming in while I was involved. Deixa claro no início da conversa que não acredita mais na prática de cair no espírito. Today, I would say that this is something a lot darker. Paul conta com detalhes como surgiu o movimento. One of the clearest signs. Ele era um dos líderes da igreja do aeroporto, onde o Kaikai ficou famoso. John Arnott, a mulher Carol, Randy Clark e o próprio Paul. Todos eles participaram da criação. Over the next 2 years, around 2 million people. 5 minutos. Falta mais 4 minutos para acabar. Volta aqui para mim. Voltou? Aí. Muito bem. Vocês estão vendo a reportagem, é uma excelente reportagem, não é? É de conteúdo até para a faculdade, para dar para os alunos, para os seminaristas, quando chegar essa matéria de pentecostalismo, tá bom? Eu li o texto aqui de Daniel 10, em hebraico, Verati ani Daniel levadi, et Ramariah, Vehanashim, asher haelim imilokai, et Ramariah haval, Haradach, Gedolach, Nafelach, Aleichen, Vaivereh,
Vayeverehu Berehaf. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Ok? Versículo 8. Vani niherati levadi vairer et ramariach ragedolar razot velo. Nishiarbi kosh verodi. Neshepach alai lemaher rit velo. A sarei kosh. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transfigurou-se em mim a minha formosura, ou seja, a minha aparência, meu rosto, a fisionomia. Em desmaio eu caí, e não tive força alguma. Já expliquei isso, porque que ele caiu. Ok? Agora, veja só, versículo 9. Etikol vai chamar, que é em hebraico, Etikol vai chamar de variv, Ureshamei et kol devarev. Vani raiti nirredan al panai ufanai arretzar. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Mas não foi nada por hipnose, sugestão, ou caiu pelo poder de Deus, prazeroso, gostoso, aleluia, que glória, nada disso. Caiu de medo e porque estava em jejum. E caiu de pânico. No outro versículo 10 vai dizer que o anjo chama ele, levanta ele, pega pela mão, ok? E fala para ele não ter medo. E orienta ele a não ter medo. Então, tem que tomar cuidado que esse pessoal fica vendo um anjo toda hora para cima e para baixo aí, não se assusta. Né? Ficar vendo o ser alado, ficar vendo... Tem que tomar cuidado. É verdade? Ou é manipulação? Chaveco, 171, mentira. Hã? Tem que tomar cuidado. Ou é uma esquizofrenia. Ok? Bom, antes de terminar lá, eu quero ler para você também um outro texto que eles usam como base, Apocalipse, quer dizer revelação em grego, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: Caírote eudon auton espesa pros tous podas. Autoros necros caí etken ten dexian auto epieme legon me probou egon eimi ro prontos caí ro escatos. Ou seja, quando, João está dizendo, na revelação que ele teve, na visão do Apocalipse lá, né? Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. João está dizendo que tem uma visão com Yeshua, com Jesus, ok? E nessa visão, o que ele vê, a figura como está ali, o espírito, ele caiu como morto. Cair como morto, você entende como? Desmaiou da glória, de alegria. Não, ele caiu de susto, de pânico, de medo. Não tem nada a ver com, glória, nada a ver. Então essa teoria, esse conceito, essa doutrina do cair pelo poder de Deus, sacolejar, pular, rodopiar, não passa de hipnose, sugestão e com sequelas de causar problemas mentais nas pessoas. Se você é adepto disso, caia fora disso o mais rápido possível, por mais gostoso, prazeroso, emocionalmente falando, a dopamina, não é? A adrenalina, enfim, os hormônios aí do prazer, da satisfação, que dá depois ou na hora, por mais que seja prazeroso, é uma doutrina, é um movimento enganoso do homem, do manipulador, do maligno, do capeta, do diabo, do demônio chamado homem, e não tem nada a ver com unção ou Espírito Santo, tá bom? Você viu que João caiu aqui, mas ele caiu foi de medo. Vamos agora, para terminar, continuar a matéria para você ver como que o rapaz aí revela e a manipulação, a criação disso tudo, ok? Só que é o seguinte, esse pessoal se arrepende, mas não devolve o dinheiro que arrancou dos membros. Nananina não. Quando nós vemos lá que Zaqueu, né, o Regis Danese canta,
como o Zaqueu, eu quero. Tá bom, vai, cantou lá o Zaqueu. E aí quando Jesus vai na casa de Zaqueu, o publicano que cobrava, roubava imposto de todo mundo, juros sobre juros, raios sobre raios, o que ele fazia? O que ele fez, afinal, quando Jesus foi na sua casa? Não é? Ele disse, vou devolver aio sobre aio, juros sobre juros, eu vou devolver daquilo que eu defraudei, daquilo que eu roubei, que eu furtei do povo maldosamente, segundo o cargo que eu tinha de coletor de impostos, cargo público. Benihim não devolveu o dinheiro que ele tomou do povo na ilusão, na mentira. Agenor Duque, Ingrid Duque, Valdomiro Santiago de Macedo, Raimundo Ronaldo Soares, que é o R.R. Soares, Esteve Hernandes, Sônia Hernandes, José Wellington Bezerra, o Califa, não é? Enfim, o Ayatollah da Assembleia de Deus Ministério do Belém e o Manuel Ferreira da Assembleia de Deus Madureira e o seu filho, não é? Também o Samuel Ferreira, Manuel Ferreira pai, Samuel Ferreira filho, também da Assembleia de Deus aí Madureira, Adebrais, que está na Celso Garcia. Todos esses caras, a Geno Duque, também os pastores sem vergonha, né, lá da... Oh, meu pai... de que fica numa região aí que só tem rico aí, Assembleia de Deus, dos Gideões, Camboriú, eles também não vão devolver o seu dinheiro. Porque eles são aquele mercenário que Jesus disse, veio para roubar, matar e destruir. Rouba tua mente, tua alma, tua crença, teu coração, roubam teu dinheiro, teu patrimônio, roubam todo o teu tempo e a tua vida, tornando você fanático e vaquinha de presépio. Em todas essas doutrinas e mentiras. Vamos voltar para ver o vídeo e terminar. Volta lá, meu filho. Opa. Aí. E agora o cara vai revelar para vocês aí, tá bom? From all over the world visited the Toronto Airport Church to receive this spirit and these manifestations and this blessing. Paul Gold comandava as orações e os rituais do Kaikai. Era um dos principais nomes da igreja. Mas o que levou este homem a abandonar o que ele tanto acreditava? Foi durante um culto que Paul percebeu que existia algo errado naquilo tudo. Ele conta que as pessoas imitavam cachorros e outros animais. Comportavam-se como bêbados. And the stage I'm at the moment is slouching. Today I believe that spirit is a false spirit, a counterfeit spirit, and not the Holy Spirit of Scripture. Paul diz que também estava sob transe quando veio um pensamento. Aquilo era errado. Instantly, my heart was convicted. And instantly, I asked the Lord Jesus to forgive me for being so silly, for being ridiculous. Foi naquele exato momento que ele decidiu se desligar da igreja. Escreveu essa carta em que afirma: o diabo usa o cair no espírito para cegar as pessoas. E completa: o movimento viola as sagradas escrituras. Eu diria que isso nunca foi uma manifestação genuína da presença de Deus, mas algo sinistro desde o começo, porque o fruto da bênção de Toronto é podre. Ele não entende por que demorou tanto tempo para abrir os olhos e perceber que tudo aquilo era algo ofensivo ao Espírito Santo. Quando caiu doente, Paul mergulhou fundo nos estudos sobre a Bíblia. Quanto mais conhecia a palavra de Deus, mais percebia o quanto havia se enganado. The Holy Spirit, by his very name, is holy. He will not encourage people to do anything unholy. People, mankind, are made in the image of God. Why would God debase humanity by making them get on like animals?
if there is anything that is manifested in these meetings contrary to the Holy Scripture, then it is not of God, because God does not change. Antes de se despedir, Paul Gold, o homem que ajudou a disseminar o Kaikai pelo mundo, faz 2 pedidos. O primeiro é mandar um recado aos brasileiros. I would say to Brazil, please, by the mercy of God, pastors, do not embrace this. Do not think that this is a light thing. That this is not of God, that it is a scheme of the devil, and that it will bring utter destruction to the men and the women and the children who embrace it. So please. O segundo desejo, deixar a esperança como mensagem final da nossa conversa. Paul Gold diz que o ser humano precisa ter fé, precisa de Deus e que o Espírito Santo está sempre ao alcance de todos. I can honestly say that my faith in Jesus Christ has never been stronger, that my confidence in the Scripture has never been stronger. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa transmissão de hoje, tá bom? Desse ensino dos textos de 2 Crônicas, de Daniel 10, 2 Crônicas 7, Daniel capítulo 10 também, e o Apocalipse capítulo 1, 17, que nos ensina que essa história de cair pelo poder de Deus é uma furada, é conversa para boi, é conversa para boi dormir, e não existe poder de Deus nenhum que se manifesta dessa maneira. Então, se você está aí na igreja pentecostal achando que é unção de Deus, que o cara é ousado, que tem revelação, que tem adivinhação, que tem o poder que te empurra para trás, essas coisas, você está altamente, plenamente enganado, tá bom? Você está indo por uma via que talvez não tenha volta. Se cuida, tenha um relacionamento com Deus saudável, ame-se a si mesmo, ame as pessoas, ame o próximo, e leve saúde mental, leve vida, leve um evangelho saudável para as pessoas, ok? E não um fanatismo, uma bitolação. Cuida da sua mente, cuida da sua psique, do seu cérebro, da sua alma. Não deixa ninguém tomar o teu cérebro, tá bom? Até a próxima, que a eternidade, que o eterno, que a família do céu nos abençoe, abençoe você e busca Deus na sua casa. Tenha um relacionamento com Deus na sua casa. Fique livre desses ratos, baratas, chupins, carrapatos, ratazanas, morcegos, moscas podres desse sistema evangélico ou desse sistema religioso do país, do mundo. O próprio pastor aí deu o depoimento dele e disse que não passa de manipulação e aquilo não tem nada a ver com Deus. Um abraço, obrigado Vanilda, obrigado Kelly Cristina, tá bom? E eu vou colocar agora no meu canal do YouTube. E agora eu tenho que trabalhar, porque eu não vivo de dízimos, ofertas e votos de ninguém. Eu vivo do meu suor, como disse. Do suor da terra você vai ter o seu sustento. Um abraço, um ótimo término de tarde, um excelente início de noite e uma madrugada abençoada. Talvez eu volte aqui no YouTube, no Facebook de madrugada, lá para 1h30, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos.